Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, internautas que rezam de casa por meio das redes sociais, caros ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos vivendo um novo tempo litúrgico, tempo quaresmal, que é um tempo de penitência, um tempo de conversão, um tempo de arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados, e é um tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Durante essas semanas, nós somos exortados pela palavra de Deus a olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados e também lançar um olhar na direção do Senhor e reconhecê-lo como Pai misericordioso que espera uma atitude dos seus filhos, uma atitude de conversão, uma atitude de arrependimento e que possa voltar para a sua presença. Por isso, eis um tempo propício para que possamos fazer uma reflexão profunda sobre as nossas ações enquanto cristãos. Eis um tempo propício para fazer uma reflexão profunda sobre a nossa vida de cristãos no mundo. Esse tempo quaresmal nos acompanha 3 exercícios que formam o tripé da espiritualidade quaresmal: a oração, o jejum e a caridade. São 3 exercícios que precisamos colocar em prática diariamente. E sexta-feira, o texto bíblico que a gente lia e refletia, lembrava-nos que muitas vezes nós não recebemos os frutos dos nossos exercícios espirituais, pois muitas vezes, sobretudo quando se pratica o jejum envolvido de uma série de coisas. E isso atrapalha aquele momento que nós reservamos para Deus. É preciso, quando nos propor a praticar esses exercícios espirituais, procurar nos desvencilhar de tudo que nos impeça de viver melhor esse tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Propor para si esse itinerário espiritual é buscar estreitar relações com Deus,
é buscar se tornar mais íntimos de Deus. Os exercícios espirituais, os sacrifícios que a gente realiza nesse tempo quaresmal, é justamente para favorecer com que nós possamos tomar consciência que muitas vezes em nossa vida exigem exageros e por isso então precisamos corrigir. E corrigimos, caríssimos irmãos e irmãs, quando encontramos algo maior a ser conquistado. E nós sabemos que a nossa salvação, que a vida feliz em Deus é este algo maior proposto pela igreja nesse tempo que nós estamos celebrando, que é o tempo quaresmal. Então, quando nós olhamos para frente e somos convidados a celebrar com Cristo a sua Páscoa, nós então somos convidados a fazer esse caminho de preparação, que é marcado por esse tripé espiritual, mas também pelo um convite que deve estar sempre ecoando em nossos ouvidos e em nossos corações. Rasgai os vossos corações e não as vestes. É preciso abrir os nossos corações para acolher a misericórdia do Senhor. E nessa atitude de rasgar os corações e não as vestes, Deus propõe que nós possamos olhar para dentro de nós, reconhecendo as nossas misérias e apresentando a Ele a nossa vida, apresentar as nossas misérias, a sua misericórdia. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, na perspectiva da liturgia que nós ouvimos nessa manhã, nos revela no primeiro texto, no livro do Gênesis, que após o dilúvio, Deus vê aquela devastação que aconteceu com a terra e não se agradou. E as Sagradas Escrituras diz que apenas uma família se salva nas águas, e se salva justamente por causa da sua fidelidade a Deus e porque acreditou nas profecias. Noé, com os seus filhos, viveu o tempo de preparação, preparando a sua arca para salvar-se juntamente com a sua família. Enquanto Noé estava se preparando para ser salvo, ele e a sua família, todas as outras pessoas que o viam, chamavam de louco, criticavam. E por isso então, quando o dilúvio veio, purificando a terra dos pecadores, apenas Noé e sua família se salvam sobre as águas, e é nesta família que Deus estabelece uma aliança, e essa aliança ela é por toda a vida, pois ele disse a Noé: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco. A devastação e a destruição do dilúvio não agradou a Deus. Por isso, ele faz essa aliança e diz: colocarei um sinal que revelará para vós que nunca mais haverá uma devastação por meio das águas. Por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, a morosidade de Deus, nos tempos que nós estamos vivendo, é justamente uma espera contínua, constante, para que haja verdadeira conversão. Quando Jesus vem como o último sinal da aliança de Deus para com a humanidade, e ele propõe um caminho para que sigamos, ele justamente se manifesta publicamente após a prisão de João Batista. Ele começa a pregar o evangelho dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Então essa palavra ela é latente em nossos corações. Essa palavra continua a ser atualizada na vida de todos nós. Somos exortados e convidados por Jesus à conversão e a voltar a nossa vida para as Sagradas Escrituras, sobretudo para aquilo que foi anunciado e pregado por meio dos santos evangelhos. Por isso,
convertei-vos e credes no Evangelho. Ainda dá tempo, caríssimos irmãos e irmãs, de endireitar o caminho do Senhor, encontrar o caminho da nossa salvação. E não é de um dia para o outro. A salvação não acontece de um dia para o outro. É a cada dia que nós vamos nos corrigindo para nos tornarmos pessoas agradáveis aos pais. E hoje nós temos aqui um grupo de jovens que estão marchando para a vida matrimonial. E esse é o caminho proposto pela igreja. Se querem constituir um novo lar, é preciso então buscar constituir este novo lar, constituir essa nova família na presença de Deus. Então, corrigir sempre as nossas ações contrárias à vontade de Deus é um ato de conversão. Então, hoje nós sabemos que vocês iniciam esse tempo de preparação para receber a graça do sacramento matrimonial. Então é um tempo de preparação para que vocês possam tomar conhecimento da grandeza do sacramento que irão receber. A igreja, como mãe e mestra, instrui os seus filhos no caminho da salvação. Por isso, por todas as ações, pequenos gestos diários que nós vamos revelando, primeiramente para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor, que nós queremos sim viver o que cantamos no salmo de hoje, verdade e amor. E se nós queremos viver na verdade e no amor, precisamos então seguir os caminhos do Senhor. Cantamos tão bonito, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Se nós desejamos, caríssimos irmãos e irmãs, viver nessa perspectiva da verdade de Deus e no amor de Deus, só existe um caminho, e esse caminho é nos apresentado pelo Senhor. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Nós não podemos levar uma vida na mentira, nós não podemos levar uma vida na falsidade, mas quando Deus nos propõe verdade e amor, Deus está nos propondo, na pessoa do seu Filho Jesus, uma vida feliz. E podem ter certeza, caríssimos irmãos e irmãs, caros noivos que hoje se aproximam do altar para receber esse envio de preparação. Quanto mais vocês se aproximam do caminho do Senhor, mais clareza sobre a graça do matrimônio, mais clareza sobre a vida matrimonial recai sobre os vossos corações e as vossas mentalidades. E irão entrar hoje nesse encontro de preparação para a vida matrimonial, mas quando concluir, vocês vão ver como é belo a vida de família, como é enriquecedora viver as graças e as virtudes que Deus favorece por meio de uma vida em casal, por meio da vida familiar, pois nós sabemos que desde a origem a família é projeto de Deus. Deus que instituiu a família. Jesus Cristo eleva a dignidade de sacramento, e por isso, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos sempre a palavra de Deus abençoando a relação, abençoando a vida familiar, como projeto de Deus, como lugar por excelência de se viver um verdadeiro encontro com o Senhor, pois é lá na família que começa-se o primeiro encontro com Deus. Não é na igreja, mas é justamente no berço. É ali que inicia-se os primeiros passos na fé. Os primeiros passos que a gente dá na fé começa na família. Por isso, quando a igreja confia aos jovens a graça deste sacramento, a igreja também está confiando que este casal possa conduzir a sua vida e toda a sua família nos caminhos do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, faz-se necessário então, nesse primeiro domingo da Quaresma, escutar atentamente o que a palavra de Deus nos diz e nos instrui. Primeiro, Deus toma a iniciativa de fazer aliança com o seu povo. É Deus que toma a iniciativa. E a aliança feita por Deus não é desfeita. Ele permanece fiel com a sua aliança. Muitas vezes somos nós,
por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fraquezas que quebramos essa aliança. Mas podemos recuperar a graça da aliança com Deus quando nos reconhecemos pecadores e buscamos então a confissão, e por meio da confissão, do reconhecimento dos nossos pecados, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, por meio da sua misericórdia, estabelece de novo em nós um estado de graça. Por isso, nesse tempo quaresmal, a Igreja orienta que todos os fiéis católicos devem procurar a confissão para que celebre bem a Páscoa do Senhor. Todos nós precisamos nos reconhecer pecadores, necessitados da graça e buscar com fé, com fidelidade e confiança, a misericórdia do Senhor, que restitui em nós esse estado da graça batismal, como nós ouvimos na carta de São Pedro hoje, quando ele faz uma relação do dilúvio com o batismo de hoje. O dilúvio foi a purificação dos pecados de uma humanidade decaída por causa dos seus pecados. O batismo que nós recebemos hoje não purifica a imundície do corpo, mas é justamente por meio dele que nós obtemos uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. E por isso, então, o batismo é a regeneração dos filhos de Deus, que um dia perdeu a graça por causa do pecado da desobediência. Por isso, todos nós somos convidados a estarmos incorporados em Cristo Jesus, aquele que venceu o pecado por meio da obediência até a cruz de Cristo. Por isso, nenhuma criatura deve viver nesse mundo sem receber a graça do batismo, pois só por meio do batismo que se dá a inserção numa vida nova em Cristo Jesus, e a partir daí nós somos convidados, como peregrinos nesta terra, a cultivar essa vida nova que recebemos um dia na graça batismal. Vós, queridos noivos, no dia do casamento, irão ouvir uma frase que diz muito ao coração daqueles que vão casar: tendo sido fortalecidos e regenerados pelo batismo, agora por meio do matrimônio irão receber uma graça maior. E é justamente isso, já batizados, vivendo o estado de graça, por meio do matrimônio, Deus consolida, não só mais na vida de um noivo ou da noiva, mas na vida dos dois, uma graça maior. E por meio dessa graça, todos são convidados a viver a espiritualidade familiar. E essa espiritualidade tão falada, tão explicada pelo Papa Francisco, quando ele escreveu Amoris Laetitia, exortando a nós que somos católicos a resgatar essa espiritualidade no seio da família. Peçamos hoje a Imaculada Conceição que continue a interceder por nós, para que possamos viver verdadeiramente esse caminho de conversão, buscando renovar a nossa aliança de amor para com Deus e viver trilhando os caminhos do Senhor, pois ali sim é um caminho de verdade e de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.